Boa tarde para todos vocês, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês esta manhã, esta noite, aonde você estiver, que o Espírito Santo de Deus possa iluminar os seus caminhos, possam lhe dar sabedoria e lhe dar entendimento. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida sentimental, profissional, espiritual, principalmente material, que hoje é uma área que nós precisamos muito. O ser humano, ele precisa de ser abençoado na área material. E hoje eu quero falar de um espírito que pode ajudar, que é o Espírito Santo de Deus. Hoje eu quero decretar na sua vida hoje vitórias, bênçãos, mudanças de vida, transformação. Mas eu e você, nós sabemos que isso acontece só através do comando do Espírito Santo de Deus e através do comando dos anjos de Deus nas nossas vidas. E hoje eu quero falar acerca do Espírito Santo de Deus, aquele que é verdadeiro, aquele que é real, aquele que nos dá direcionamento, aquele que nos toca, aquele que age sobre as nossas vidas. E hoje eu quero comentar um pouquinho sobre ele, sobre o Espírito Santo de Deus. Antes de tudo, vamos fazer uma oração para a gente dar início a essa live. Eu estou abrindo a minha live agora. Que Deus possa te abençoar. Eu quero orar pela tua família, eu quero orar por você esta tarde, porque eu tenho certeza que esta tarde Deus, ele tem uma palavra especial para você. Ele tem um livramento através do Espírito Santo de Deus hoje para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai, Deus amado, Deus querido, Pai, eu quero abençoar, meu Deus, cada um que vai estar entrando nesta live. Espírito Santo de Deus, que a tua presença venha ser real, que a sua presença venha ser verdadeira na vida dessas pessoas, que eu venha ser usado com os comandos, não os comandos humanos, não os comandos naturais, mas com os comandos espirituais. E eu te peço, meu Pai, esta tarde, esta noite, aonde que essa pessoa estiver, que o Senhor possa derramar da tua graça, da tua bênção, da sua vitória sobre a vida desta pessoa. E desde já eu quero repreender todo o mal, toda mentira, todo engano, toda soberba, toda ira, toda contenda. Pai, eu te peço do meu lado agora que o Senhor possa colocar um anjo, Senhor, para me ajudar estes meus irmãos que necessita de uma palavra amiga, que necessita de uma palavra de conforto, de consolo. Espírito Santo, eu te peço, repreende todo mal em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe esta tarde. Amém? Que Deus possa agir de uma forma grandemente sobre a tua vida. Hoje eu estou aqui para proclamar as escrituras sagradas sobre a tua vida. Hoje Deus tem uma palavra profética para a sua vida. Uma palavra profética. Ontem eu estava no culto e quando eu estava lá, Deus me falava que essa palavra é como se fosse uma palavra profética para a vida das pessoas que estão hoje necessitadas de uma bênção, de uma cura, de um milagre, de uma mudança de vida, uma mudança nos vícios, transformação, que Deus liberte dos vícios. Olha só que o Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que diz assim: a poderosa e inerrante palavra do Senhor para mim e para você esta noite. Diz assim, no 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Eu vou estar lendo até o verso 15, que tem por título o Espírito Santo. Olha que lindo, que versículos lindos. Olha que lindo, maravilhoso. Mas, versículo 9. Mas como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Mas Deus nos nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda na profundeza de Deus. 11. Porque qual dos homens sabe as coisas dos homens, senão o Espírito do homem que nele está? E assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus.
mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As coisas também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Não pode entendê-la, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem, e ele ninguém discerne, porque quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-la? Mas nós que temos a mente de Cristo, olha para vocês verem que palavra linda, eu achei linda. E hoje eu quero falar acerca do Espírito Santo de Deus, acerca desse Espírito, essa palavra profética, eu quero decretá-la na sua vida aqui, ó, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viu e ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam, tá bem? Deus, ele tem preparado o melhor para mim e para você. Deus, e o mais interessante, para que nós venhamos ter este amor de Deus, esse, como é que se diz? Esse preparamento de Deus. Porque nós sabemos aquilo que Deus tem preparado para mim e para você só está no coração de Deus, não está no meu coração, mas está no coração de Deus. Mas eu te falo uma coisa, nós que temos o Espírito Santo de Deus, através do Espírito Santo de Deus, Deus nos revela as coisas que estão no oculto. Olha para você ver, olha o que Deus me falou, mas nós recebemos o Espírito que provém de Deus, quer dizer, o Espírito que provém de Deus, né? Aquele que é o Todo-Poderoso. E o mais interessante disso tudo, que eu vendo esta passagem, Deus, ele tem preparado o melhor para os seus filhos. Seja bem-vindo cada um de vocês que estão entrando na live, tá? Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E eu quero decretar na sua vida hoje que Deus, ele tem o melhor para você. Ele tem aquilo que é escondido, que você muitas vezes não sabe. Aquilo que muitas vezes está em oculto. Que muitas vezes você só consegue, sabe como? Buscando a Deus, buscando o amor de Deus no vosso coração. Buscando o entendimento de Cristo na vossa vida. Porque essas são as coisas que Deus tem preparado. Deus tem preparado para você esta tarde, sabe o que? Deus tem preparado para você livramento. Deus tem preparado para você cura. Deus tem preparado para você libertação. Deus tem preparado mudanças, transformações, libertações libertações de vícios de cigarro, de bebida. Deus, ele quer agir de uma forma sobrenatural, mudando o ser humano. Mas nós sabemos que hoje o ser humano, ele não se deixa levar por Deus. Mas nós sabemos que hoje a desobediência é uma coisa que tem tomado muito de conta na vida do ser humano, na pessoa carnal, porque nós estamos aqui, isso aqui é só uma carcaça que nós carregamos só um corpo para carregar o Espírito Santo de Deus, aquele que é verdadeiro, aquele que revela. E eu achei isso interessante, que me chamou a atenção aqui de tudo, porque qual homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem? Quer dizer, aqui nós estamos falando das coisas naturais que o homem pode fazer hoje nessa face desta terra. Quer dizer, o espírito do homem, ele sabe o que ele faz, mas olha para você ver, é diferente. E assim também, ninguém sabe, é a palavra de Deus, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Você está vendo? O Espírito de Deus que provém do Senhor. Nós sabemos que quando Deus fez o mundo e o Espírito de Deus, o Espírito pairava, ali era o Espírito de Deus que pairava sobre a face ali das águas. Não é diferente, meus amados. Esse mesmo Espírito, ele está sobre a minha vida e a sua vida. E o mais interessante de tudo isso, eu estava lendo Juízes, ainda agorinha. Deus,
ele não gosta que o seu povo se perca em meia confusão, muitas vezes deixar de adorar e adorar outras coisas. E eu vendo isso, o povo, lendo o livro de Juízes, o povo gostava muito de se desviar da presença de Deus, gostava muito de afastar da presença de Deus, não de cair a apostasia. E o mais interessante de Deus é que Deus sempre levantava um juiz. Ó, quer ver? Eu vou até abrir aqui a Bíblia pra gente. Eu estava até lendo, eu achei isso interessante, me chamou muita atenção. Que Deus, Deus ele sempre mandava um libertador. Aqui em Juízes capítulo 3, verso 9, diz que e clamaram os filhos de Israel ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador que os libertou. Amém? Tá vendo? É assim que Deus fazia toda vez que o povo pecava. O povo ele se metia na apostasia, ele se metia em coisas que não eram para se meter. E eu lendo este versículo, quando passou-se 40 anos depois do reinado daqui, quer ver? Foi de quem mesmo? Quando ele levantou um libertador, e esse libertou, ou seja, Otniel, filho de Kenaz, irmão menor de Caleb. Ele levantou, depois de 40 anos que ele levantou, e o povo começou a pecar de novo. É o que acontece nos dias de hoje. Hoje a diferença é que eu e você, nós temos Jesus Cristo. Você sabia disso? Nós temos Jesus Cristo para perdoar o meu e o seu pecado. Todos os dias nós cometemos alguma falha, algum erro. A Bíblia diz que Deus olhou para o mundo e não viu um justo sequer. Se a gente for ver, meus irmãos amados, eu falo isso nas minhas lives. Se nós fôssemos santos demais, santos, como é que se diz? Santos demais, Deus já nos tinha nos arrebatado. Por isso que Deus enviou o seu Filho amado, para que nós venhamos entender. Enviou um libertador também aqui, como diz, um libertador, para que libertasse o povo e para que o povo entendesse que Deus é Deus. Deus ele faz o impossível. Deus ele tem o melhor para mim e para você. E eu tenho certeza que Deus ele entra no casamento. Deus ele entra na vida financeira. Deus ele entra muitas vezes nas nossas decisões que nós precisamos tomar. As nossas decisões têm que estar pautadas com Deus. Quer dizer, porque aí cumpre esse versículo de 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, se cumpre na nossa vida. Aquilo que olhos não viu, nem ouvido viu, é o que Deus tem preparado, mas e Deus ainda exige que nós amamos Ele, né? Para que você venha entender isso, que nós não venhamos muitas vezes cair no laço do erro, do engano. Boa tarde, vocês que estão entrando. Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão entrando, em nome do Senhor Jesus. Amém? E Deus, ele sempre vem pedindo para o ser humano que se afaste das coisas que não agradam a Deus, se afasta, porque eu volto a dizer, sempre vou bater na mesma tecla quando eu entrar na live, eu vou bater, tem coisas que Deus gosta e tem coisas que Deus não gosta. Me desculpa a expressão, mas eu tenho que falar. Se a gente não tiver cuidado, pode ser eu, pode ser você, se a gente não tiver cuidado, a gente se desvia do caminho. Por isso que nós temos que saber o que o nosso Deus gosta, aquele que é criador de todas as coisas. Se você for ver, tem muitas coisas que Deus gosta e muitas vezes que tem coisas que Deus não gosta. Eu abrindo a Bíblia e vendo que tem coisas que Deus não tolera. Lembra de Saul, quando ele foi consultar aquela mulher ali, e aquilo, tipo assim, eu vejo como se fosse uma afronta ao próprio Deus. Por isso que nós não devemos nos envolver, abraçar determinadas coisas que o inimigo, o prato do inimigo, que ele manda. Por isso que nós temos que ter cuidado. Por isso que Deus ele se alegra do seu povo, quando ele vê um povo clamando ele, quando ele vê um povo de braços abertos até mesmo para receber aquilo que ele tem para a vida daquela pessoa. Por isso que eu e você, muitas vezes nós temos que largar os vícios. Quando eu falo vício, hoje em dia nós vemos que o pecado está se tornando um vício na vida de determinadas cristãos e de determinadas pessoas que não são cristãos. Por exemplo, o vício da bebida. A pessoa que bebe,
ela é viciada. O que que ela precisa? É interessante que ela vai em determinado lugar, ela faz um tratamento, algumas pessoas são libertas e já tem umas pessoas que não conseguem se libertar. E essas pessoas que não se conseguem se libertar, elas continuam no vício. Por isso que Jesus tem que intervir na vida da pessoa para libertar ela do vício. Uma prática, eu vejo que o vício do pecado é uma prática cometida diariamente sobre a vida da pessoa, que precisa de uma ajuda, precisa de uma força, precisa do Espírito Santo de Deus atuar, do Espírito Santo de Deus atuar de uma forma sobrenatural. Amém? Depois eu vou estar lendo o nome de todo mundo e não está lendo, amém? Glória a Deus. Adriana, depressão, fumando também, amém, glória a Deus. Adriana, Deus vai te dar a liberdade, em nome do Senhor Jesus, a libertação, em nome do Senhor Jesus. Mas parte de você, entendeu? Não parte de mim, parte de você. Dá o primeiro passo. Uma estratégia que eu sempre adoto, eu sei que quando eu gostava de fumar um cigarro, eu adotava muita estratégia, mas a maior estratégia que Deus colocou no meu coração, sabe o que foi? Foi o temor a Ele. Foi assim que eu parei com os vícios, foi assim que eu parei com a bebida, foi assim que eu parei com o cigarro, foi assim que eu parei. E isso aí, eu não posso, a mesma coisa que Deus trabalhou em mim, Ele trabalha em você diferente, de uma forma diferente, mas é o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele é tão bom, meus amados, quando você vê uma pessoa liberta de vícios. Poxa, é tão bom quando a pessoa dá um testemunho, poxa, eu fumava muito, eu bebia muito, eu andava nas madrugadas, eu gostava muito de pagode, eu gostava muito de forró. Hoje é tão bom, e hoje você pode fazer isso. Você pode fazer isso tudo, mas de uma forma na presença de Deus, sem, assim que eu falo assim, não que você vai fazer aquilo que você fazia, mas você pode ir para a igreja. Você não precisa, quando você vai para um forró, você bebe, você fuma. Isso tudo é para se divertir, né? Quando você vai para a casa de Deus, você vai com vício e Deus tira aquilo. Mas muitas vezes tem pessoas que vão para a casa de Deus e ficam tristes. Não é dessa forma. Quando você vai para a casa de Deus, Deus quer que você se alegre. Ele pode ir com os vícios. Chega lá, Deus vai tirando de um por um. Deus vai trabalhando. O Espírito Santo de Deus vai trabalhando aos pouquinhos na vida da pessoa e vai tirando. Vai tirando. Entendeu? Vai tirando, vai libertando, vai curando, vai salvando. Aí você vai se tornando um testemunho para sua casa, para sua família, principalmente para você. Aí se cumpre esse versículo, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Quer ver? Vamos ler de novo aqui, ó. O que os olhos viram, aí cumpre esse versículo na sua vida. Mas está escrito: as coisas que olhos não viu e ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que amam Deus, preparou para os que amam. Se você for ver, Deus ele colocou uma condição, não foi aqui? Primeiramente nós temos que amar a Deus para que aquilo que é impossível acontecer na nossa vida. Aquilo que é impossível. E nós sabemos que hoje tem muitas pessoas precisando de uma ajuda, de uma palavra de consolo. Deus, eu digo para você porque eu já passei muitas vezes por depressão também. Vou falar para você, sou bem sincero, eu já passei por depressão. Uma vez eu estava passando por determinadas situações. Isso aí eu nunca contei para ninguém, vou contar para vocês aqui. Aí eu peguei um toco deste tamanho assim, olha para tu ver, e bati no meu pulso. A agonia era tanto que eu queria fazer algo para mim, né? E eu falei, não, aí depois eu conheci Jesus. Depois que eu conheci Jesus, eu não faço isso mais nunca. Eu falei, depressão? Nunca mais. Nunca mais. Cigarro, nunca mais. A única coisa que eu penso é só em adorar a Deus. Buscar a Deus, meus irmãos. Porque quanto mais a gente busca a Deus, mais Deus abençoa a nossa vida. Deus mais nos dá sabedoria, nos dá entendimento, nos faz crescer na presença dEle, mas através do Espírito Santo. Quem cresce o homem na presença de Deus não é o homem que cresce o outro homem, que levanta o outro homem. É o Espírito Santo de Deus. É aquele que é todo poderoso, é aquele que tem um controle na vida do ser humano. Eu sempre falo para Deus, Deus, eu quero receber os comandos. Eu aprendi isso e Deus colocou isso no meu coração esses dias. Eu quero aprender os comandos do Espírito Santo de Deus.
Eu quero aprender os comandos dos anjos do Senhor na minha vida. Eu não quero ser aquele tipo de pessoa que seja uma carga negativa para outra pessoa. Mas nós sabemos que hoje tem pessoas que são dessa forma, né? Mas eu e você não somos dessa forma. É uma carga negativa para o próximo, para o nosso semelhante. Nós somos bênçãos na mão do Senhor. Não somos pessoas que nós fomos chamados para conquistar as pessoas, conquistar o amor das pessoas através do Espírito Santo, conquistar o carinho das pessoas através do Espírito Santo e mostrar para aquela pessoa, não para nos exibir, mas mostrar para aquela pessoa que o Espírito Santo de Deus está na nossa vida, através das nossas atitudes, através das nossas ações, através do nosso caminhar, disso tudo. Eu sei que tem hora que o inimigo ele tenta, meus irmãos. O inimigo ele é ardiloso, vou dizer para você. Para a gente andar no Espírito, vou dizer para você. Ontem eu acordei, era 5, fui deixar minha esposa na parada, né? Aí eu voltei e fui orar. Umas 5h40 mais ou menos, orei até quase 7 horas da manhã. Quando foi de tarde, o inimigo começou com a tentação. Por isso que nós temos que orar mais, meus irmãos. O diabo ele é repreendido através da oração. Uma coisa que ele não gosta é a oração. Quanto mais nós oramos, mais o capeta cai por terra. Uma coisa que faz os comandos de Deus estar na nossa vida é a oração. Porque quanto mais nós oramos, estamos de joelho, é uma coisa que ele não faz. Ele não gosta de obedecer a Deus. Ele é um desobediente. Ele é um desobediente. Desde o começo ali de Adão e Eva ali. Ele é desobediente. E eu vendo isso, analisando, e eu falei, mas não é verdade mesmo, ele não gosta de oração. Quando as pessoas chegarem e falar assim, você é crente santarrão que gosta de orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, meu irmão, não dá ouvido a esses tipos de pessoas não, continua a sua oração. Se você ora 15 minutos, ora 20, depois ora 25, depois ora 30, depois ora 40 e vai aumentando sua oração. Isso é a intimidade que a pessoa tem com Deus. E tem muitas pessoas que não têm essa intimidade de você estar orando, Deus te mostrar ali em visão as coisas, Deus te revelar. E muitas pessoas não têm essa intimidade e querem ter, aí querem jogar água fria na vida das pessoas. Eu vou voltar a dizer, eu falei na live que eu fiz essa semana, pessoas, meus irmãos, muitas vezes tem pessoas na nossa vida que nós temos que nos afastar, porque sabe por quê? Porque muitas vezes ela atrapalha a comunhão da gente e muitas vezes quer nos ver puxar o nosso tapete, é o que acontece nos dias de hoje. Não que você vai deixar de conversar com aquela pessoa, não que você vai deixar de manter um diálogo, mas que você vai ter um limite para cada coisa. Muitas vezes nós temos que fazer isso. Porque tem determinadas coisas que nós não podemos deixar. Você não vai levar um amigo por seu secreto. Um exemplo, você vai orar. Quando você vai orar no seu quarto, entra pro teu quarto e fecha a porta, né? Você não vai levar um amigo para você orar, para você orar junto com ele ali. Só se Deus permitir, mas enquanto isso não, vai só você ali no quarto, entra e fecha a porta. Por isso que hoje em dia, eu volto a dizer, nós temos que ter cuidado. O inimigo está tentando invadir, porque essa parte ele está tentando tirar a comunhão dos crentes hoje. E isso tem que ser repreendido na vida do cristão, você entendeu? E muitas vezes o inimigo até impede das pessoas orar. Já me impediu, sempre me impede. Muitas vezes quando eu vou para o meu quarto, muitas vezes eu sinto um peso, aí eu começo a falar com Jesus, eu falo, Deus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, minhas transgressões, eu sei que eu sou ser humano, eu erro, eu peco, eu falho, e dali já vai indo, vai trazendo aquele refrigério, vai trazendo aquele alívio, vai trazendo aí Deus vai trazendo as revelações, Deus vai mudando o ambiente dentro do quarto, é tão bom. Teve uma vez que eu orei, eu entrei pro meu quarto e fechei a porta, eu lembro como se fosse hoje, aí eu entrei e fechei, quando eu fechei a porta, aí eu comecei a orar, na hora que eu comecei a orar eu senti uma presença tão boa, porque uma presença assim tão maravilhosa, porque hoje em dia nós sabemos discernir quando é o Espírito Santo e quando não é, porque tem os espíritos que são agressivos, eles são agressivos, pessoas com unção agressiva, a unção ela não pode ser agressiva, ela tem que ser uma unção pacífica, uma unção que ela atrai as pessoas, ela conquista as pessoas, não para o nosso mérito, mas para o mérito de Deus, para o mérito do Evangelho, para o crescimento do reino. Hoje as pessoas
estão usando essa unção com interesse próprio, um interesse de ganhar dinheiro, um interesse de ser, como é que eu posso dizer, ser bem visto pelas pessoas, e o meu intuito não é isso. O Espírito Santo ele não veio com esse intuito, vem com agressividade, vi com muitas vezes as pessoas falam, não, esse é o Espírito Santo. Não, nós estamos conversando e falando sobre o Espírito. Existe o Espírito do homem, né? Esse é o Espírito do homem que ele vem com agressividade. Mas quando nós estamos com o Espírito Santo, é totalmente diferente. Quando você ora, aquela pessoa que você está orando ali, automaticamente ela pode receber naquele exato momento a presença do Espírito Santo de Deus na vida dela. Ela não vai receber uma presença que chega já te batendo na cabeça, uma presença que te dá murro, não. Uma presença suave, meiga, tranquila, calma. Essa é a presença do Espírito Santo. Mas nós sabemos que hoje tem muitas presenças... Só um momentinho, irmão. Hoje nós sabemos que existem muitas presenças que não é presença de Espírito Santo de Deus. Não é presença de Espírito Santo. Tem o conhecimento humano também, né? Nós sabemos que existe o conhecimento humano, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são conhecidos pela essência. Eles têm a essência de Cristo. Porque nós sabemos, né? Aqueles que têm a essência de Cristo, já tem uns que têm a essência da morte, a essência que não tem o Espírito Santo, que é a essência humana, a essência que não tem o crescimento do Espírito Santo de Deus. E eu e você, nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Deus, na palavra de Deus. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Olha para vocês verem. Ora, o homem natural não compreende, quer dizer, as pessoas que são carnais, as pessoas que são carnais, as pessoas que não querem nada com Deus, as pessoas que desprezam Deus, elas não compreendem. Olha para você, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura e não podem entendê-las. Quer dizer, para a gente compreender as coisas de Deus, nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que abstinar da nossa vida algo. Tirar da nossa vida algo que impede a presença do Espírito Santo de Deus. Uma coisa eu sempre digo, meu irmão. Eu vi isso e eu fico pensando assim. Porque o Espírito Santo de Deus ele não habita em templo sujo. E hoje nós sabemos que os encostos, a paz do Senhor, seja bem-vindo. Os encostos, eles recebem cachaça. E eu vendo, uma pessoa chega, um exemplo, eu tô dando um exemplo, a pessoa chega para louvar na igreja, ela tá bêbada. Quem tá nela é o Espírito Santo de Deus ou é o Zé Pilintra? É isso aí que nós temos que ver, né, meus amados? Por isso que entra o discernimento da parte de Deus, para saber se aquela pessoa está ali da parte de Deus ou não. Não existe essa. Um exemplo, a pessoa passa a noite todinha bebendo e depois quer louvar o hino. Eu noto as coisas, aquele hino vai sair doce, aquele hino vai sair suave, aquele hino vai tocar todo mundo. Vai, sabe por quê? Porque o inimigo ele se encarrega disso. O inimigo ele tem esse poder. Lembra que eu falei eu até falei do Tata Caveira, que ó, pra tu ver, ele é daquela, ele olha pra você ver. Normalmente são pessoas que têm tem alegria intensa, carisma, senso de justiça, sensualidade e muita paixão pela vida. Esse é um tipo de demônio. Esse é um tipo de demônio. E hoje de manhã, eu tava lendo, Deus me fez essa madrugada. Tem um tipo de demônio que eu ainda vou estudar sobre ele, que é um demônio das águas, que ele pega as almas e leva para o inferno para matar as almas. E eu sei que Deus ele não quer isso. Ele pega um barco, ele tem tudo. Ele leva as almas para o inferno. Mas depois eu vou descobrir e na próxima eu já falo. E Deus ele não quer que essas almas vá para o inferno. Ele colhe as almas ali e leva ali. Mas eu sei que Deus ele não quer que essas almas pereçam. Tem muita alma perecendo na mão de demônios. Estou falando da palavra. A palavra do Senhor me diz que Jesus ele expulsava demônios. Demônios, aqui não fala, só fala de legiões, não fala. Uma coisa vamos deixar bem claro. Os nomes foram dados pelo homem.
A Bíblia só fala que existe legiões, fala demônios. Não existe esse negócio de tata caveira, é porque hoje nós usamos os nomes para expulsar pelos nomes, em nome do Senhor Jesus. Ele só sai se você expulsar através do nome, mas na Bíblia não existe. Isso aí já é um modismo que o homem em si ele já criou. E eu sei que Deus ele sabe. Por isso que nós temos que usar a autoridade que Deus nos deixou, para que nós venhamos compreender. A Bíblia não fala de legiões, fala de demônios, isso tudo. Não fala dessas entidades. Mas fala de mágico, fala de feiticeiro. A Bíblia fala mágico, fala de feiticeiro, cartomante, quiromante. A Bíblia fala sobre isso. E é uma coisa que Deus... Eu estou pregando a palavra, eu não estou indo contra ninguém, eu estou pregando a palavra, as escrituras sagradas. A pessoa pensar que eu estou ferindo, não, eu estou pregando a palavra, porque a palavra me diz que eu posso pregar a palavra, né? Eu sei que Deus ele faz, e eu sei que ele vai fazer mais na vida. E uma coisa, as pessoas que praticam esses tipos de coisas, tem que pensar muito, porque é uma passagem direto, não para o céu, mas para o inferno. Porque Deus ele tem repugnância. Se a gente for ler, lembra que eu falei para vocês o que Deus gosta, o que Deus não gosta? Deus ele tem repugnância desses tipos de pessoas. Não eu. A Bíblia. Se a pessoa quiser brigar, vai brigar com Deus, que Deus é o Criador de todas as coisas. Eu estou apenas proclamando o Evangelho, proclamando para que você venha entender o que Cristo quer fazer na sua vida, o que tipo de obra de libertação Deus quer fazer na sua vida. E eu sei que é igual essa palavra, mas olha o que Deus quer fazer. Eu quero profetizar na sua vida, eu quero ser profeta hoje na sua vida, mas os que está escrito, as coisas que os olhos não viu, ouvidos não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são os que Deus tem preparado para você que o ama, entendeu? É isso que Deus tem preparado para você, mas Ele deixou um requisito para que eu e você venha amar Ele de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa sabedoria. É só Deus que pode fazer na vida do ser humano. Você acha que o presbítero Kleber dá ordem para Deus? Não. Não vai nessa de, o presbítero Kleber dá ordem para Deus. Não, não existe isso. É Deus que dá ordem para mim. Eu sou apenas uma criatura obedecendo a voz do seu Criador todos os dias. É dessa forma, meus irmãos. Não com o espírito do homem, que o homem já tem ali já é coisas naturais, mas com o Espírito Santo de Deus é diferente, certo? Aí você pode falar, mas presbítero Kleber, nós habitamos no mundo a qual nós necessitamos das coisas materiais, nós necessitamos, certo? Nós necessitamos, mas o Espírito Santo de Deus não vai se adequar a determinadas coisas, ele não se adequa, porque hoje nós sabemos que existe muitos espíritos, existe. Uma coisa, você conhece os filhos de Deus pela essência, mas também existe aquela essência que é uma enganadora, igual eu falei para você, o Zé Pilintra ele vem com cheirinho para enganar os cristãos, dizendo que é Deus que está falando, é Deus que está ali, mas muitas vezes não é, né? É o próprio inimigo ali enganando as pessoas, enganando o ambiente, enganando o local, isso tudo. É Deus que faz na vida do ser humano. É Deus que transforma a vida do ser humano. E esse negócio... E outra coisa, o inimigo, ele é ardiloso nessa parte. Ele é tão ardiloso que ele conhece só o que eu estou falando aqui. Ele não conhece o futuro, porque o futuro pertence a Deus. Só Deus que pertence ao futuro. Ele pode... Eu vi até um pastor falando... Ele pode tentar deduzir. E ainda ele vai tentar deduzir... Ainda é perigoso, ainda vai errar ainda por cima. Porque ele não conhece. Ele pode conhecer o que sai da minha boca. Ele não conhece meu coração, ele não conhece a minha mente, ele não tem o poder de invadir a mente do ser humano. Só quem pode entrar e conhecer a mente do ser humano é o Espírito de Deus que pode fazer isso. Eu, presbítero Kleber, não, mas o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Amém? Você que quer uma oração, coloca aí que nós vamos orar agora em nome do Senhor Jesus. Deixa eu ver aqui. Amém. Eu vou pro inferno e não quer casar comigo. Vamos lá, pastor. Pai, seja bem-vindo. Reginaldo, recebi. Glória a Deus.
Deixa eu ver se o Reginaldo está aqui. Amém. Você que quer uma oração, coloque aí para mim, em nome do Senhor Jesus. Coloque aí o que você quer que nós oramos e eu tenho certeza que Deus vai fazer. Beatriz, estamos separados, que Deus restaure o nosso casamento. Beatriz? Beatriz? Hamilton. Hamilton, eu vou botar aqui também, tá? Muitas vezes o homem, Hamilton, ele tem que ter sabedoria um pouco no casamento e a mulher também, entendeu? Casamento, ele só cresce quando os dois crescem junto. Se um vai para o lado, outro vai para o outro não cresce, entendeu? Por isso, eu creio que Deus, porque o Deus que eu sirvo é um Deus que ajunta, não é um Deus que espalha. E eu tenho certeza que Ele vai ajuntar o teu casamento e vai abençoar vai trazer de volta a sua esposa. Não da minha forma, mas da forma dele. Vamos ver aqui. Adriana, como depressão. Amém, glória a Deus. Deus vai repreender em nome do Senhor Jesus. Peço oração pela minha família. Thaís Lopes, amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Thaís Lopes, seja bem-vindo. Peço oração pela minha família. Já nós vamos estar orando, Thaís. Que Deus possa abençoar a família. Uma coisa que eu vejo, gente, família é uma coisa importante. Nós temos que priorizar a nossa família. Não podemos perder o costume, né? O costume que nós temos. Porque hoje em dia as coisas estão tudo como é que se diz? Em reverso. Tudo querendo ficar inverso. Mas eu e você não devemos cair nesse modismo que tem hoje, né? E eu sei que Deus pode abençoar a família. Amém? Deus, o objetivo da família, independente que ela seja cristã ou não, é que eles sejam uma família abençoada, uma família próspera, uma família onde a presença de Deus possa estar também, né? Que é o mais importante de todas as coisas. A família, o crescimento do pai, o crescimento da mãe, tudo começa com o pai e com a mãe, não começa com os filhos primeiro. Começa com o pai e com a mãe para uma família crescer. E nós sabemos que Deus, a família, Deus está me trazendo aqui, vou até trazer aqui para a Thaís aqui. Deus me trouxe aqui um Salmo 128. Pera aí, Thaís, deixa eu olhar aqui para você esse salmo. Deus me trouxe até esse salmo aqui agora. Pera aí que eu vou ler para você aqui, 128, Deus me trouxe ele agora. Bem-aventurado todos aqueles que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos, pois comerá do fruto das tuas mãos. Bem-aventurado será e tirás bem. A tua esposa será como a videira que leva os frutos ao lado da tua casa, e os teus filhos serão como uma planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor abençoará desde Sião. Tu verás o bem de Jerusalém e todos os dias da tua vida, e verás o filho dos teus filhos a paz sobre Israel. Você está vendo que palavra abençoada? Essa palavra é para você, Thaís. Quando você tiver um tempinho, dê uma lidinha nela aí na sua casa, medite nela. Foi uma palavra que Deus me trouxe, ela aqui, aí você dê uma meditada nela depois, tá bom? Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Você tem alguém que quer que eu coloque aí, que nós vamos estar aqui. Eu vou até botar teu nome aqui, Thaís, que eu tenho um caderno de oração aqui. Tem um caderno de oração aqui, que vocês que querem oração, coloca aí que eu vou anotar aqui, por favor. Thaís Lopes. Eu tenho orado nesse caderno aqui, amém? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Acabei de receber o selo de presenteador. Amém, glória a Deus. Deus abençoe, minha irmã. Glória a Deus. Seja bem-vindo vocês que estão entrando aí na live. Você que quer ir uma oração, coloque aí em nome do Senhor Jesus. Já nós vamos estar orando. E se você quiser deixar o teu nome
Aí ele está orando, eu estou com um caderno de oração aqui, eu entro para o meu quarto, eu fecho a porta do meu quarto e apresento esse caderno de oração. Eu apresento a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que Deus ele vai fazer tremendas coisas na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que Deus ele pode fazer. Deus abençoe cada um que está entrando, em nome do Senhor Jesus. Você que quer uma oração, quer deixar o nome no caderno de oração, deixa aí, chame mais gente, em nome do Senhor Jesus. Convide mais gente aí, amém? Em nome do Senhor Jesus, amém? Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, ele vai fazer na vida de vocês. Mas uma coisa eu falo para vocês, mas vocês têm que deixar ele fazer, o Espírito Santo. Não o presbítero Kleber vai fazer, porque quando nós pregamos a palavra, quem é responsável de cumprir todos os objetivos é o Senhor, porque nós estamos pregando a palavra dele. Amém? Maria Feitosa, você quer oração por alguma coisa? Você quer deixar o seu nome no caderno de oração aqui, em nome do Senhor Jesus? Pode deixar aí que nós vamos estar orando pela família, por alguém, em nome do Senhor. Já já nós vamos estar orando, amém? Nós vamos estar orando também, desmanchando macumba, feitiçaria, encantamento, olho grande, principalmente inveja, meus irmãos. Hoje as pessoas estão crendo, independente que seja cristão ou não, as pessoas hoje estão invejando muito umas às outras, querendo aquilo que não é dela, querendo as coisas do outro. Por isso que nós temos que orar. E Deus, ele cumpre a sua palavra. Deus vela para que a sua palavra venha se cumprir na minha e na sua vida. Você sabe quantas promessas tem nessa Bíblia? 8.000 promessas. Eu sempre falo para o Senhor, Deus, pelo menos se cumpra uma, duas, três na minha vida, aquilo que o Senhor achar que eu mereço. Eu penso dessa forma, né? Aquilo que o Senhor achar que eu mereço, que o Senhor cumpra na minha vida. Amém? Deixa eu colocar aqui. Jordão, né? Jordano Lopes, já voltei aqui. Eu sei que Deus vai fazer. Boa tarde, Nina. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Você quer oração? Se você quiser oração, coloque aí em qual área financeira, espiritual. Se Deus quer que abra uma porta de emprego para você, em nome do Senhor Jesus. Se você quer alguma libertação na vida de algum parente seu, coloque aí, em nome do Senhor Jesus, porque eu sei que Deus ele pode fazer, o presbítero Kleber não pode fazer não. Eu só apenas prego a palavra, aí quem vai se encarrega de fazer é o Senhor, através nós estamos aqui, a palavra do Senhor, que Deus, minha sabedoria que Deus me dá, e de pregar de evangelho até toda criatura. Quando nós pregamos, automaticamente essa palavra, ela vai se cumprir na sua vida. Se ela não se cumprir, algo, amém, filho, amém. Vou colocar aqui, eu tenho essa oração, já coloquei pelo seu Jordano, já coloquei já, no seu, irmão. Eu sei que Deus pode fazer tremendamente, meus irmãos. Aquela palavra que eu falei para você, o que Deus ele tem preparado muitas coisas grandes para as pessoas. E as pessoas não têm conhecimento do que Deus tem preparado. Tem muitas pessoas, me desculpa a expressão, preferem ir procurar num lugar errado do que procurar na casa de Deus. E eu sempre falo, você que está distante da presença do Senhor, você que está longe da presença do Senhor, retorne para a casa do Senhor, porque Deus ele quer você na casa do Senhor, ele quer ver você louvando, ele quer ver você engrandecendo o nome dele. Amém? Glória a Deus. E eu sei que Deus pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Amém? Vou estar orando por você. Porque daqui a pouco eu tenho um compromisso. Às 16h10, tenho que fazer um negócio ali. Mas de noite, deixa eu ver lá para as... Hoje eu vou para o monte. Hoje é quinta-feira, que eu estou na campanha de sexta-feira. Se vocês morarem em Brasília, se vocês quiserem fazer uma visita para a gente, você pode vir lá como é que eu falo? No TikTok, lá nos coisas, lá tem uns... Você olha lá e vê o local da igreja, vai lá, faça uma visita para nós.
você que está longe da presença do Senhor, você que mora em Brasília, entendeu? Que Deus possa abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos numa campanha de libertação, amém? Liberdade, ao título. Nunca vi uma campanha, eu fui analisar para ver se eu encontrava nas igrejas esse título, não encontrei. Liberdade aos cativos. Não encontrei em nenhuma igreja. Tipo assim, as pessoas colocam muito campanhas repetidas os nomes. E eu fui procurar, analisando, falei, Deus, e Deus me deu esse tema de liberdade aos cativos. Amém? E eu sei que Deus está fazendo grandes coisas e vai continuar fazendo. Amém, meus irmãos? Eu quero estar orando pelo menos uns 5 minutos aqui agora. E eu sei que Deus vai fazer mais. Amém? Soberano Deus e eterno Pai. Deus amado, Deus querido, Espírito Santo de Deus. Deus, eu te peço, Senhor, esta tarde, esta noite, Pai, visita essa mãe de família, visita esse pai de família, meu Deus. Porque, meu Deus, é o Senhor que tem o poder para fazer, não sou eu. É o Senhor que cumpre as tuas palavras, as tuas promessas na vida dos teus filhos. Deus, e eu te peço esta tarde, abençoa, meu Deus, cada uma pessoa que está entrando nesta live, essas que pediram oração pelo vício do cigarro, pelo vício, essas pessoas que estão depressivas, porque muitas vezes a agonia, meu Deus, o sofrimento, a dor, a alma ferida, Espírito Santo, eu te peço, só o Senhor que pode trazer a cura, só o Senhor que pode trazer a libertação para essas pessoas. Deus, eu te peço, visita, Senhor, o propósito desta irmã, meu Deus, visita, meu Deus, o que o Senhor tem para fazer na vida dele, dela. Deus, eu te peço, principalmente na da família. Nós sabemos hoje, Senhor, que o inimigo ele tem trabalhado, tentando destruir as famílias, tentando destruir os lares, tentando atrapalhar, colocar confusão, contenda, discussão, fofoca. Eu sei que hora dessa tem uma mãe chorando, por causa do filho, ou um pai chorando, meu Pai. E eu te peço, Senhor, consola o coração deste meu irmão, desta minha irmã. Eu estou usando este meio de comunicação não para me engrandecer, para me querer ser melhor do que qualquer um. Não, Senhor, mas eu estou aqui te pedindo humildemente. Senhor, trabalha, Senhor, na vida dessas pessoas. A Bíblia diz, meu Deus, que o Senhor trabalhava de perto, o Senhor trabalhava de longe. Espírito Santo de Deus, eu te peço. Eu sei, Senhor, que o Senhor pode repreender obras de macumbaria, obras de feitiçaria. São coisas que até mesmo são abomináveis. Até mesmo ao Senhor, o Senhor tem repugnância dessas coisas, até mesmo, ó Espírito Santo de Deus, eu te peço, meu Deus, trabalha na vida dessas pessoas, meu Deus, essas pessoas que são invejadas, meu Deus, eu te peço. Meu Deus, oh Espírito Santo, eu te peço, essas pessoas que muitas vezes, Espírito Santo, é invejada no serviço, muitas vezes é invejada na sua vida financeira, é invejada na sua vida material, com seus bens. Deus, eu te peço, Senhor Jesus, abençoa a loja deste meu irmão, desta minha irmã. Senhor, muitas vezes até o meu irmão, a minha irmã, pergunta, cadê os clientes? Cadê os clientes que não vêm? E eu sei, Deus, que o Senhor pode enviar clientes para essa loja, Senhor, em nome do Senhor Jesus, que só o Senhor, meu Deus, pode fazer isso. É o Senhor, como diz a tua palavra, que tem a chave, que abre a porta e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E eu te peço, abra as portas, meu Deus, e aqueles que querem montar o seu próprio negócio, Senhor, eu te peço, Espírito Santo, dá sabedoria para esta pessoa, Senhor Jesus, dá sabedoria, dá entendimento, Espírito Santo. Meu Deus, eu te peço, Senhor, desfaz os laços na hora dele começar a fazer os negócios. Meu Deus, essa construção que está parada, Espírito Santo, com falta de material, eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, providenciar os materiais, meu Deus, que o Senhor possa providenciar o dinheiro, Senhor Jesus. E eu sei, Senhor, que o Senhor pode fazer, Espírito Santo. Toca aí esta noite, esta tarde, vai tocando mesmo. Pai, eu quero repreender palavras de maldição na vida desta pessoa agora, em nome do Senhor Jesus. Traz a existência da sua bênção, meu Pai, assim que foi lançada essa maldição sobre a vida desta pessoa, que essa maldição venha se tornar bênção, meu Deus, é que eu te peço, em nome do Senhor Jesus.
Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que emprestaram os seus ouvidos, não para o presbítero Kleber, mas para o Espírito Santo. Amém? Eu sei que mais tarde eu quero estar na live de novo. Eu não vou dizer o horário, pode ser depois das 7, pode ser 8, pode ser 8h30 mais ou menos, que hoje eu tenho que ir no monte. Eu tenho que ir lá no monte hoje, eu tenho que queimar uns votos hoje mesmo também, de determinadas pessoas, eu tenho que queimar esses votos que pessoas fizeram, amém? E eu vou levar o nome de vocês que estão aqui, não tem só os seus nomes aqui que vocês me passaram, mas tem nome de outras pessoas também, amém? E eu sei que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa e na sua família, em nome do Senhor Jesus, amém? Que Deus possa te abençoar, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, amém? Que você tenha uma ótima tarde, um ótimo final de tarde, em nome do Senhor Jesus, amém?